Olá, alunos do Colégio Positivo. Aqui quem fala é a professora Cidieda. Esta aula, meus alunos do quinto ano 1 e quinto ano 2. Nesta aula, nós iremos falar sobre um novo conteúdo chamado denotação e conotação. Então, este é o nosso conteúdo desta aula, um conteúdo bem legal, interessante. Basta simplesmente você prestar atenção na explicação e pôr em prática nas atividades que virão na sequência para vocês realizarem. Olhem só, o que é denotação ou denotativo? Olha só, quinto ano, denotação ou denotativo. O sentido denotativo é a linguagem que a palavra é utilizada em seu sentido próprio. Olha só. Denotação ou denotativo é quando a palavra é utilizada no seu sentido próprio, literal, original, real, objetivo. Ele é muitas vezes caracterizado como o sentido do dicionário, ou seja, que contém a primeira acepção da palavra. Então, quando vier uma atividade pedindo para vocês classificar se aquela palavra utilizada, ela foi escrita no sentido denotativo ou conotativo, quando se fala em denotativo, denotação vem de dicionário, ok? Denotativo ou denotação, bem, a palavra é utilizada no significado, no sentido do dicionário. É como se eu pegasse o dicionário, procurar o significado daquela palavra e aquela palavra foi escrita com base naquele significado. Ó, denotação, denotativo, inicia com D. D de dicionário. Vamos prestar atenção na explicação, quinto ano. Se você prestar atenção na explicação, a atividade será fácil, fácil, fácil. Então, quando se utiliza uma palavra, quando fala, ó, no sentido literal da palavra, que significa o quê? Que ela foi empregada no sentido do dicionário, no sentido próprio, no sentido real, no sentido original da palavra. Então, toda vez que eu utilizo uma palavra e ela foi empregada no sentido do dicionário, no significado do dicionário, eu estou utilizando o sentido denotativo. Agora nós temos a conotação ou conotativo. O que significa? É o contrário. O sentido conotativo é a linguagem que a palavra é utilizada em sentido figurado, subjetivo ou expressivo. O que é o sentido figurado? É quando a palavra ela não é utilizada no sentido, no significado do dicionário, no significado real da palavra. Então, quando ela não é utilizada no sentido, no significado que não é do dicionário, ela está sendo utilizada no sentido figurado. Eu tenho uma conotação. Na sequência, ele depende do contexto. Então, é o contexto da frase, é a frase contextualizada que vai me dizer qual é o sentido que aquela palavra está sendo empregada, sendo muito utilizado na literatura. Então, agora para frente, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos para vocês observarem a diferença entre a denotação e a conotação. Ressaltando que denotação começa com D e me facilita eu lembrar que é o significado do dicionário. Resumo: denotação versus conotação. Denotação, sentido real. Segundo quadradinho, conotação, sentido figurado. Olha o exemplo da denotação. Exemplo: o pássaro voava pelo céu da cidade. Quando ele coloca a palavra aí, voava, essa palavra voava é no sentido real. Realmente estava um pássaro voando no céu sobre a cidade. É um fato real que dava para eu perceber. Agora, o que é a conotação? Como seria? Ó, o carro voava pelas ruas da cidade.
Neste caso aqui, a palavra voava, nesta frase, dentro desse contexto, ela foi utilizada no sentido conotativo. Por quê? Não é o significado real. Não tinha um carro voando pelos céus da cidade. Mas ele quis dizer o quê? Pelo sentido da frase, que tinha um carro andando pelas ruas da cidade em alta velocidade. E ao invés de eu utilizar a palavra alta velocidade, ele usou o voava. Segundo exemplo, lá na denotação, olha só. Relampejou durante a noite. Denotativo. Por que é um exemplo denotativo? Porque realmente, nessa noite, naquele momento, estava relampejando os fenômenos da natureza acontecendo naquele momento. E na conotação, seus olhos relampejaram de ódio. Olha só, por que é um conotativo? Porque na vida real os olhos de ninguém relampejam, né? Não tem relâmpago nos olhos de uma pessoa na vida real. Então, essa frase, dentro desse contexto, ela está utilizada no sentido conotativo, de conotação, porque é o sentido figurado. Sentido figurado. Levei uma fruta doce para meu doce amor. Olha só, duas vezes repetiu a palavra doce. E nessa mesma frase, a palavra doce, uma está usada no sentido denotativo, que é uma denotação, e outra no sentido conotativo, que é uma conotação. Por quê? Olha a primeira. Denotação, fruta doce. Por que é o sentido denotativo? Porque realmente aquela fruta que foi levada era uma fruta doce, de sabor doce. Olha só, temos denotação quando a palavra é empregada no seu sentido real, comum, literal. Agora, no final da frase, tem doce amor. No caso, essa palavra doce amor foi empregada no sentido figurado. Tem uma conotação quando a palavra assume um sentido fora do real, que é aquele sentido fora do significado do dicionário, que muitas vezes é encontrado na poesia. Olha só, esse doce amor não quer dizer que a pessoa era doce, mas quer dizer que a pessoa era uma pessoa amável, agradável, sensível, querida. Então, nesse sentido. Então, aqui, no mesmo exemplo, apareceu a palavra doce com dois significados diferentes. Um no significado de denotação e outro conotação. Denotação, significado real do dicionário. Conotação, significado conotativo, significado figurado. É o contexto é a palavra dentro do contexto todo que me dá um significado para essa palavra. Outros exemplos, vamos ver se você entendeu. D de denotação e C para conotação. É uma atividadezinha já respondida para vocês. Olha só. As flores lindas da primavera já aparecem. Sentido denotativo. Porque realmente as flores do período da primavera, elas aparecem. Mulheres são frágeis como flores. Olha só, sentido conotativo. Então, a palavra flores aqui na primeira frase, no significado de dicionário, no sentido real da palavra, e na segunda frase, no sentido figurado da palavra. Próximo. Os cães ferozes latem pouco. Pobres ladrões, cães da noite, perdida e vã. Olha só, mais dois exemplos para vocês que as palavras cães têm significado diferente. Um significado de ser o animal mesmo e outro no sentido figurado. O seu olhar ilumina toda a esperança eterna. A luz que ilumina o dia é natural. Outros dois exemplos. Meu coração é uma sacola de samba. O amor hoje parece fosco. Olha só, mais exemplos de denotação e conotação. Mais um exemplo aqui, ó, lá das histórias em quadrinhos lá, ó. Aviso: pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Quer dizer o quê? Olha só,
Cabeças vão rolar. No sentido denotativo ou sentido conotativo? Denotativo, vão sair cortando a cabeça das pessoas ou no sentido figurado? Próximo. Usando aqui, ó, mais uma vez aqui, ó. Eu odeio estes pneus. Uma mulher de frente ao espelho, agarrando nos pneus, que são os flancos, aquelas gordurinhas fora ali, ó. Na verdade, essa fala dela e a palavra pneus está usada no sentido conotativo, porque ninguém tem um pneu na cintura, né? Literalmente. Então, agora a próxima sim. Eu adoro esses pneus. O mosquito da dengue aí, ó. Agora sim, o pneus de realmente está se referindo aos pneus de verdade. Ok? Então, bye bye, quinto ano. Agora, na próxima atividades, agora para vocês pôr em prática o estudo sobre conotação e denotação. Lembra que denotação inicia com D, que vem de dicionário, significado do dicionário, significado real. Bye bye.